Amém. Meus irmãos, aproveitando que estamos de pé, vamos abrir então a nossa Bíblia no tema do nosso estudo, não é? Filipenses capítulo 4, e o verso também é o de número 4. Filipenses capítulo 4, e o verso também é o de número 4. Nós vamos ler, de acordo com a versão que está na tela, diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Alegrai-vos no Senhor. Desculpe, irmãos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Podem tomar assento, irmãos? Pois bem, nós estamos vendo aí os princípios de Deus para manter a nossa vida cheia de alegria. Princípios de Deus para manter a nossa vida cheia de alegria. Como já dissemos, todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldades, problemas que podem trazer a nós momentos de tristeza. Agora, o momento de tristeza, ele tem que ser apenas aquele momento. Nós não podemos transformar aquele momento de tristeza numa tristeza duradoura, pois o nosso Deus é quem ensina-nos princípios para que possamos manter em nossa vida a alegria constante. A alegria, ela é para sempre. Quando a gente olha aqui para a carta que Paulo escreve aos Filipenses, ele diz lá, logo no começo, que ele estava passando também por um momento de tristeza, e ele nem se referiu aos problemas que ele estava enfrentando, as adversidades que nós já vimos lá no primeiro dia, as grandes dificuldades que Paulo enfrentara. Ele nem estava falando sobre aquilo, ele estava dizendo exatamente sobre a doença do seu companheiro Epafrodito. Ele disse, olha, a doença dele tem me causado tristeza, mas era uma tristeza momentânea. Ele estava ali preocupado com a doença do seu companheiro, mas mesmo assim ele mantinha a alegria. Por quê, irmãos? Porque, como já dissemos, e isto vai ficar muito gravado em nosso coração, a alegria para o cristão não é uma opção. A alegria para o cristão é um mandamento apostólico, é uma ordem. Portanto, não ser alegre é estar desobedecendo. Pois bem, se nós temos que ser alegre, se a alegria tem que fazer parte da nossa vida, nós precisamos agora entender que Deus tem princípios para manter a nossa vida cheia de alegria. Agora, o diabo que não dá trégua, e a Bíblia diz que o diabo vem senão para o ladrão, né, que é o diabo, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Então, ele faz de tudo para roubar a nossa alegria. Nós, portanto, precisamos direção de Deus, sabedoria do alto, para entender os princípios de Deus, para prendermos o ladrão, ou para colocarmos o ladrão para correr, né? Ele precisa sair em disparada. O certo é que ele não pode roubar a nossa alegria. Por exemplo, hoje nós tivemos um problema de internet. A internet que nós tínhamos aqui era da associação, e com a mudança do pastor Flausilino, ele levou as coisas da associação para São Paulo, e nós havíamos pedido já uma internet para a igreja de Campinas, né? E aí teve um problema lá na Vivo, que não ligou a nossa e desligou a da associação. Provavelmente, quem está em casa esperando para assistir do sofá, bem cômodo, hoje vai ficar um pouco triste,
porque vocês estão ouvindo em primeira mão. Estes que ficaram, e não estamos aqui fazendo nenhum juízo de valor em relação a quem ficou, porque, na verdade, cada um deve ter tido um problema que o justifique. Por exemplo, o pastor Marcos me ligou agora há pouco, que estava indo para São Paulo. A nossa irmã Sueli está viajando e o irmão João Camargos precisou levá-la até a rodoviária. Enfim, nós temos irmãos viajando, outros trabalhando, temos alguns que estão enfermos. A nossa irmã Patrícia, por exemplo, o problema do falecimento do seu sogro. Enfim, cada um deve ter um problema, não é? Mas tem aquele que poderia estar aqui e não veio, esperando ver lá de casa, não é? E isto, irmãos, realmente tem sido quase que recorrente em muitas pessoas, não é? Porque a gente ficou praticamente um ano com o tal do distanciamento social e tendo culto online todos os dias. E muita gente acabou acostumando, não é? Acabou acostumando. E aí, infelizmente, cria um problema sério, que é a não valorização da nossa união. E como eu já disse aqui, alguns dias atrás, nós somos uma comunidade que desde o nascedouro, desde o momento lá da formação da igreja primitiva, nós sempre fomos formados, forjados a viver em comunidade, a estar juntos. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 2 e o 42 em diante, que eles estavam unidos todos os dias, no templo e nas casas, nas orações, no partir do pão, enfim, eles procuravam manter tudo em comum. E hoje a gente, como eu disse, acho que foi no domingo, a gente tem hoje à nossa disposição a tecnologia, não é? Que é essa bênção chamada internet, onde a gente pode ter o acesso, não apenas à voz, mas também à imagem, a dados. Hoje a gente faz negócio com o outro lado do mundo de casa, não é? Eu, por exemplo, todo dia, 6h15, 6h20, eu e a Marisa ficamos aguardando a hora que a nossa filha sai do trabalho, está lá no outro lado, né? Passa o oceano e é lá no centro ainda da outra América. Mas todo dia a gente fala uns 25, 30 minutos, não é? E vendo ainda, lá no carro, e a gente vai falando e vendo. É uma bênção, não é? Porque a internet tem esta possibilidade de aproximar quem está longe. O grande problema é que, às vezes, isso nos leva a uma acomodação e nós somos meio que tentados a nos distanciarmos daqueles a quem a gente pode estar perto. Então, ela é boa porque a gente aproxima quem está longe, mas não podemos permitir que ela tire de nós o direito de estarmos perto. E, infelizmente, muita gente acaba não valorizando este momento aqui entre nós, né, de convívio, e acaba ficando em casa. E agora o culto está sendo gravado, e eles terão sim, né, mas vão ver depois. Né, vão ver depois. Eu me lembrei de ter um canal, que aqueles que assinam o canal vem em primeira mão. Aí aqueles que não assinam, né? Aí depois até tem a oportunidade de ver, mas vai ver depois, né? Nós, graças a Deus que estamos aqui, estamos vendo e participando em primeira mão. E nós dissemos na semana passada que hoje nós estaríamos continuando a meditar sobre este que é o primeiro ladrão que Paulo menciona, porque a carta de Paulo aos Filipenses tem 4 capítulos, como eu disse, e no capítulo 1 ele fala sobre um ladrão que vem para roubar a alegria nossa. Não é? E quando a gente chega lá no verso 12, ele diz assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Portanto, Paulo deixa muito claro ali no capítulo 1 que o primeiro ladrão que a gente precisa enfrentar para amarrá-lo, para colocá-lo em retirada, são as circunstâncias da vida. Nós dissemos na semana passada algumas coisas sobre as circunstâncias da vida. E dissemos que hoje nós seguiríamos neste mesmo
tema falando sobre este primeiro ladrão que Paulo fala em Filipenses capítulo 1. Mas a partir de hoje, e Fábio ou Max, não sei quem que está lá, vamos para o slide número 2, não é? Lembra que eu disse, olha, se a vida te der um limão, não é, Leandro? Então faça dele uma limonada, preferencialmente, não é? Com leite condensado, né? Aí fica uma limonada suíça, coisa boa, não é? Porque, irmãos, problemas todos nós enfrentamos. Todo cristão, ele é levado pela permissão de Deus às circunstâncias que têm para nós um efeito pedagógico. Ela é para nós algo importante até. Eu já disse a vocês na semana passada, né? Por quê? Porque as circunstâncias que vêm para nós e vêm com a permissão de Deus, Deus nunca dá a nós nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma circunstância além da nossa capacidade de suporte. Não que em nós mesmos nós tenhamos essa capacidade de suportar. É o próprio Deus quem nos capacita para suportar. Agora, a capacidade de suporte, ela é relativa à nossa intimidade com Ele. Então, na medida em que nós nos aproximamos dEle, na medida em que temos um relacionamento estreito com Ele, então Ele nos capacita, por meio desta comunhão que temos com Ele, a um suporte ainda maior, não é? Embora a adversidade tenha preço, não é? Ela custe. E o preço é exatamente a obediência. A obediência. Nós precisamos entender quantas vezes nós nos deparamos em desertos e vales na nossa peregrinação aqui pela terra. Não é? Desertos e vales. Agora, não podemos também nos esquecer que lá no deserto, lá no vale, a gente pode olhar para cima e ver a montanha. Tem um hino muito lindo, né? Que fala exatamente sobre isto, né? Olharmos para a montanha, para cima. E Deus nos permite, muitas vezes, estarmos nesses desertos da vida, nesses vales na nossa peregrinação, e como eu disse na semana passada, erroneamente às vezes perguntamos, né? Mas Deus, por que isto? Por que, Senhor? Está ali em amarelinho, né? Quando na verdade nós deveríamos perguntar, para que, Senhor? Não é? O salmista Davi, irmãos, em várias circunstâncias, ele fez referência aos desertos da vida. Abra sua Bíblia no Salmo de número 13. E aí, quem está lá na mídia pode já preparar o Salmo de número 13. Quando a gente olha para o Salmo de número 13, o salmista, ele, por várias vezes, como já disse, faz referência a desertos da vida. E quando ele chega aqui no Salmo de número 13, ele desabafa, ele faz um desabafo e diz, até quando, Senhor? Ele ficou olhando assim o deserto e fez essa pergunta, mas até quando, Senhor, eu vou estar enfrentando esse deserto? E ali naquele momento de tristeza, ele faz esse desabafo. Até quando, diz Davi, ocultarás de mim o teu rosto? O desânimo tenta invadir a alma de Davi, e então ele faz o quê? Ele clama e ele diz, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. E aí então o Espírito do Senhor o inspira a reerguer-se, e ele diz, quanto a mim, confio na tua graça, regozije o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Vamos ver de novo no Salmo 13, o verso 2. Até quando, na tradução revista e corrigida, até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia?
Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele estava fazendo a sua queixa. Até quando, Senhor, eu consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Porque a alma, irmão, é a sede dos nossos sentimentos. E ele estava dizendo, eu tenho consultado a minha alma e ela tem dado sinais ao meu coração de que a tristeza invadiu a minha alma. Eu não tenho tido contentamento. Eu tenho visto os meus inimigos triunfarem. E até quando eu vou ver os meus inimigos se exaltarem sobre mim? E aí no verso de número 5, a ele, depois de desabafar, depois de abrir o coração, aí ele fala, quem sabe ele pensa talvez, não é? Mas essa tristeza não pode permanecer, essa tristeza ela tem que ser passageira, essa tristeza precisa ter um fim. E aí então ele diz assim, mas, olha aí, o adjunto adverbial de modo, né? Eu estou triste, mas, contudo, entretanto, todavia, olha o que ele diz, verso 5, eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Então, por um momento, ele olha e diz, os meus inimigos estão triunfando, eles são exaltados perante mim, a minha alma, ela está abatida, o meu coração está triste, mas eu não posso permanecer assim. Eu não posso viver assim. Paulo ainda não tinha escrito a sua carta aos Filipenses, mas ele já tinha consciência disso. Eu, como sou filho de Deus, eu, como sou filho do Deus Altíssimo, eu preciso confiar na sua benignidade e na salvação que ele proporciona. Portanto, se eu sou salvo nele, se ele me proporciona salvação, o meu coração se alegrará. E ele termina o Salmo 13 dizendo, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Muito bem. Olha que coisa linda, irmãos. Vamos para o slide número 3 agora. Eu me lembro que na semana passada eu disse a vocês sobre Oséias 2:14, apenas para que nós possamos recordar, quando ele diz assim, olha, lá no verso 14 do capítulo 2, portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Essa é na linguagem internacional, nova versão internacional. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. É o nosso Deus que faz isso, irmãos. Ele quer que nós estejamos sempre perto dele. Infelizmente, muitas pessoas não entendem que a dificuldade, as circunstâncias que o Senhor permite a cada um de nós, além de pedagógica, tem um propósito muito bem claro, muito bem estabelecido, é nos aproximar cada vez mais dele. Como eu disse, eu acho que foi no domingo, não é? Uma frase do C.S. Lewis, quando ele diz, olha, a bonança é um programa fantástico para o diabo tentar trabalhar na nossa vida. A bonança, a tranquilidade, a calmaria, são pratos cheios, numa linguagem nossa, para que o diabo coloque em nosso coração. Para que se preocupar? Lembra daquele que procurou Jesus? Olha, alma, folga-te, não é? Está aí o celeiro cheio, não tem necessidade de nada. E o Senhor, contando a palavra, disse, mas louco, e se esta noite pedirem a tua alma? Não é? Porque o diabo ele faz isso. Não é? Ele tenta para fazer com que nós venhamos a nos folgar. E aí o Senhor, como quer que cada um de nós nos aproximemos dele, ele às vezes acaba permitindo um problema, outro, uma dificuldade, outra, para que a gente se aproxime dele. Não é? Deuteronômio capítulo 2 e verso 7, que é o que está ali na parte azul,
deixa para nós um exemplo de que, independente da circunstância, independente da dificuldade, independente do momento difícil que estejamos atravessando, o Senhor diz assim, olha, pois o Senhor, o seu Deus, o tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Faça uma retrospectiva na sua vida. Faça uma retrospectiva. Irmãos, eu posso fazer na minha, e cada um de nós temos, eu acredito, a possibilidade de fazermos uma autoavaliação e entendermos o que é que Deus tem feito na nossa vida, como Ele tem trabalhado na nossa vida. Eu, agora dia 4 de agosto, vai fazer 62 anos que eu conheço esse Deus. 62 anos que eu sirvo a Ele. 62 anos que eu tenho esta possibilidade de estar muito próximo dEle. E nesses 62 anos, a completar no dia 4 de agosto, eu posso lhes dizer, Deus sempre cuidou de mim e da minha família nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Eu vou abrir aqui um parênteses para contar uma experiência a vocês. Eu sempre trabalhei, né, na minha profissão, naquilo que eu gosto de fazer, não é? Sempre tive uma carteira até boa, mas no ano de 2011, o meu pastor presidente, o pastor Paulo Freire, me pediu se eu podia dirigir um setor aqui do Campo de Campinas, o setor de Vila Aeroporto. E naquele dia, quando ele falou comigo se eu tinha possibilidades de atender a um setor, na época acho que devia ter 13 congregações ali no setor de Vila Aeroporto, quando ele me fez essa proposta, aí eu cheguei em casa e falei para Marisa, o pastor Paulo me fez uma proposta se eu topo assumir o setor de Vila Aeroporto. E eu vim pensando, e se você concordar comigo, porque nós dois somos sócios, né? Há 43 anos, mantemos uma sociedade, e nessa sociedade a gente faz tudo em comum acordo, né? E eu já disse para vocês que só tem 2 tipos de homem, né? Aquele que a mulher manda e o mentiroso, né? Então a gente pergunta primeiro, né? E aí, o que você acha? Mas eu já tinha feito a minha avaliação e como Paulo deu uma instrução e eu levei muito a sério, porque certa vez ele disse, olha, eu aconselho vocês, homens que são solteiros, né, a não casarem. Vocês solteiros, aqui não casem. Todavia, se vocês se casarem, casem no Senhor. Né? Todavia, se casarem, casem no Senhor. E aqueles que casam no Senhor, pode ter certeza, quando Deus fala com você, fala com ela. Quando Deus fala com ela, fala com você também, porque é o mesmo Deus, né? Que opera tudo em todos. Então, quando Deus falou comigo e colocou um sentimento no meu coração, eu cheguei em casa e disse, Marisa, você sabe, a gente sempre teve a nossa atividade profissional e uma vida tranquila e tal, mas a gente sempre é convidado, é chamado, e pastor desde 20 e poucos anos de idade, e a gente sempre pregou sobre a fé, sobre o cuidado de Deus, mas para falar a verdade, eu dizia para ela, e estou dizendo para vocês, como a gente sempre teve um salário bom, e sempre tivemos a nossa atividade profissional, e sempre fomos bem-sucedidos nela, porque eu já disse a vocês também que aquilo que a gente põe a mão, se a gente tem intimidade com Deus, Ele faz prosperar, não é? Então, a gente sempre teve uma vida tranquila, mas eu disse, eu gostaria, Marisa, se você concordar, de vivermos por fé. Por fé. A gente, provavelmente, agora na virada do ano, era 2012, né?
estavam, na verdade era 2011, no começo do ano, eu disse, é um ano que chegam prefeitos, vereadores, e eles procuram muito a gente para dar assessoria e consultoria, mas se você concordar, eu vou dizer para cada pedido que chegar que eu estou com a agenda cheia, mas a minha agenda eu vou encher com o trabalho da igreja. Eu não quero fazer nenhum trabalho para mim, eu quero me dedicar 100% para a igreja. E nós vamos ver exatamente aquilo que a gente sempre falou, que Deus cuida, que Deus está no controle, que Deus abre portas. E ela disse, demorou. Foi essa a palavra. E faz tempo que eu queria viver exatamente um período desse. Eu disse, então vai ser assim, então nós vamos viver assim. E aí, irmãos, começamos o trabalho lá em Vila Aeroporto, uma bênção, e Deus começou a abençoar grandemente, e foram assim, momentos muito interessantes. E a mãe do pastor Jeremias, né, que fez 100 anos, dia 31 de dezembro, foi, né? 1º de janeiro, ela fez 100 anos. Agora ela está morando lá em Minas, lá em Varginha, né? E pensa numa mulher assim, naquela época, ela devia estar 2011, 10 anos, com 90, não é? Mas ligada no 360. E ela nos inspirava. Nós tínhamos outros companheiros lá também, e que eram muito ativos, muito dinâmicos, e a gente pegou um ritmo tão gostoso, mas eu não quis pegar nenhum trabalho. Eu disse, Deus, o Senhor vai cuidar de nós. E ganhava uma ajudinha de custo, né, para fazer isto. E aí, eu me lembro, irmãos, que a gente começou um trabalho para reformar o banheiro, a cozinha, as salas de aula. Eu sempre gostei muito da área de ensino e eu fico assim muito triste quando as crianças na escola bíblica dominical são colocadas no corredor, embaixo de uma escada. Eu acho que eles têm que ter uma sala bonita, com ar-condicionado, tudo arrumadinho, como é aqui, né? Tudo organizado. E aí a gente começou a reformar tudo, e foi um milagre também, porque ia ficar muito caro, mas o irmão vendo o esforço da gente e tal, e aí ele disse, olha, eu quero dar a mão de obra. Aí a gente compra só o material, a mão de obra eu vou dar, e a gente só paga um ajudante que eu vou trazer aqui todos os dias. E a gente começou e tal, e eu não sei fazer nada de pedreiro, nada, né? Mas eu ia lá, e ficava junto com eles, para pegar um saco de cimento e levar, o saco vazio, né? E levar lá num monte. O cheio acho que eu não dou conta, mas o vazio, né? Quando eles usavam, eu levava lá num monte, e ficava ali em solidariedade e tal. O certo é que eu falei, Marisa, eu estou indo para Vila Aeroporto, os irmãos estão lá trabalhando, e aí eu saí de casa, e à época eu não tinha esse carro, eu tinha só o que é o da Marisa. E aí, a hora que eu saí, olhei, estava já menos de um quarto. Aí eu falei, eu preciso abastecer. E aí, a hora que eu fui abastecer, eu tinha R$50 no bolso. E aí, eu parei no posto e pensei rápido, falei para o rapaz, põe 30 para mim. E aí eu fiz os cálculos, eu falei, vou segurar R$20, porque aí eu vou comprar pão, mortadela e uma Coca-Cola. Porque, irmãos, crente gosta demais de Coca-Cola, viu? E se é para tomar veneno, vamos tomar do bom, né? Tubaína, essas coisas aí não vira, não. Então, a gente fez as contas e eu falei, eu vou guardar R$20 para comprar o pão, a mortadela e uma coca para a gente tomar lá à tardezinha. E a hora que eu saí do posto, sozinho no carro, eu vim orando e chorando, né? Falando, Deus, é uma experiência meio difícil, porque eu peguei agora os últimos 50, eu pus 30 aqui, sobrou 20, mas olha, aquele negócio que nós tratamos, eu creio que o Senhor tá nesse negócio aí, e o Senhor não vai deixar eu ficar triste por conta disso. O Senhor vai abrir porta onde não existe. O Senhor é um Deus que é o dono do ouro, da prata. E eu vim cantando, chorando e tal. Saí da rodovia Anhanguera, fiz aquela tesourinha para pegar a Santos Dumont. Quando eu estou descendo a Santos Dumont, ali perto de um
Mercado Grande. E aí toca o meu telefone, eu olhei rapidinho assim, porque a Marisa não deixa eu olhar também o telefone quando eu estou dirigindo. Mas ela não estava junto, aí eu olhei rapidinho e vi que era um número que não era dos meus contatos, porque os meus contatos aparece o nome. Quando aparece só o número é porque é alguém que conhece-me, mas eu não o conheço talvez, né? Eu não sei quem é. Aí a hora que eu atendi, eu falei, quem está falando? Ele falou, aqui é o irmão Ezequiel. Ezequiel. Não consegui ainda lembrar. Lá da sede, que toca sax, eu trabalho na IBM. Ah, lembrei, o Ezequiel da Camila. Isso, pastor, eu estou assim meio sem jeito, eu não sei nem como falar com o senhor, mas sabe o que é, pastor? Eu não consegui dormir à noite, Deus me incomodou a noite toda, e aí eu vim trabalhar hoje de manhã, Deus continuou me incomodando, eu fui resistindo. Para ser bem sincero, eu estou com vergonha até de falar com o senhor, mas agora está chegando aí a hora do almoço, eu vou parar de novo, mas Deus me incomodou demais, e eu quero ser direto. Desculpa se eu estiver lhe agredindo, mas o senhor pode passar o número da sua conta? Naquela hora, irmãos, para quem já vinha cantando e chorando, né? Aí então embaçou o meu óculos, tal, eu dei seta e parei no acostamento. Falei, irmão, para ser sincero, eu não estou lembrando aqui o número de cabeça. Posso mandar, assim que eu chegar lá na igreja, lá na Vila Aeroporto, aí eu já te mando. Eu falei, claro, olha, me perdoe. Eu falei, não, fica tranquilo, meu amigo. Nós servimos a um Deus que nos ouve, não é? E mesmo que o diabo tente roubar a alegria do nosso coração diante de um momento tão complicado, mas o Senhor, na mesma hora, Ele abre porta aonde ela não existe. E eu disse, Deus é que está te usando. Então, fica tranquilo. E eu não sei por que você está pedindo a minha conta, o número dela, mas seja lá para que for, não é? Eu quero já te agradecer e que Deus te recompense. E aí, para falar a verdade, aí eu mandei rapidinho, quando cheguei lá, o número para ele, e não vi a hora de ver por quê, né? E aí depois eu abri lá para ver, ele tinha depositado R$1.500, né? Isso foi um. Teve um dia que um me ligou e falou, pastor, você não está em casa? Eu falei, não, eu estou fazendo visitas. Estou com a Marisa aqui na região do aeroporto. É que eu passei aqui na sua casa, ele foi lá em Vinhedo. E ele mora aqui em Campinas. Eu passei aqui na sua casa e Deus me incomodou. E aí eu estava com uma camisa de promoção. Ele vendia na época aqueles energéticos, Power, acho que era isso. E ele falou, aí eu coloquei um negócio dentro da camiseta e vi que tem um buraco lá que eu consegui jogar dentro da sua sala, porque você deixou uma das janelas aberta e eu joguei, está lá dentro da sala. A hora que você chegar, então abre lá, porque tem um negócio dentro. Era dinheiro, irmãos, entendeu? Então, Deus cuida da gente. Quando a gente realmente faz isso, se aproxima dele e ele fala conosco, ele começa a nos ensinar que nós podemos ser inteligentes, podemos ser influentes, podemos ter amigos muito chegados e amigos que também sejam influentes, mas nada se compara quando nós temos um Deus que nos conhece e que está sempre querendo que nós estejamos próximo dele, porque na medida em que nos aproximamos dele, ele vai dizendo, então vai conferindo o que eu posso fazer por você, e por essa razão você não precisa ficar triste, o dinheiro acabou, você colocou os últimos 30, segurou mais 20 para comprar alguma coisa para comer de tarde, não se preocupe, eu vou arrumar alguém que vai trazer a provisão para os próximos dias. E dessa forma, o Senhor tem trabalhado todos os dias. E eu me senti exatamente como o povo de Israel que estava caminhando do Egito em direção à terra prometida. E o Senhor fez promessa para eles. E chegou uma hora que o Senhor disse, está lá em Deuteronômio, que nós lemos aí. Pois o Senhor, o seu Deus, né? Moisés falando para eles, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Então, irmãos, olha para você. Veja se a bênção de Deus está te acompanhando.
Veja se a mão do Senhor está sobre a sua vida. Se não está, você está sendo um candidato em potencial a ter um coração triste. Mas se você aproveitou a dificuldade para se aproximar de Deus, então o Senhor, Ele alegra o seu coração, trazendo as provisões necessárias. E Ele diz, olha, Deus cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Se nós estamos aqui esta noite, irmãos, é porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos aqui esta noite respirando porque Deus tem cuidado de nós na nossa caminhada, na nossa jornada. E o Senhor disse, olha, Moisés disse, olha, nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, Ele tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma, porque Deus sabe cuidar de nós. Um dia, o rei Davi já era velho, tinha envelhecido, tinha passado o seu vigor, aquele homem valente, e quem sabe um dia ele estava lá sentado já, num canto, num culto, e aí começaram a dar os seus testemunhos, e aí chegou a sua vez de falar. Aí quem sabe com voz trêmula já de um senhor, de uma idade avançada, ele diz assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu fui moço, hoje eu já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o Senhor, irmãos, cuida de nós. E se o Senhor cuida de nós, não existe razão para mantermos a tristeza no nosso coração. Nós temos razões suficientes para invadir a nossa alma e o nosso coração de alegria. Vamos para o próximo slide. Irmãos, não precisa fazer carinha de triste, viu? Não precisa ficar de beicinho para baixo aí, caído, viu? Deus está no controle de toda a situação. Deus está cuidando, irmãos, de tudo. Deus está cuidando de tudo. Olha como é interessante, irmãos. Vamos para o próximo slide. Se Deus está cuidando de tudo, se nós temos à nossa disposição princípios de Deus, pelos quais nós podemos utilizar para manter a nossa vida cheia de alegria, então, para que fazer carinha de triste, não é? Nós temos na Bíblia Sagrada receitas infalíveis que nos levam a entender que Deus realmente está cuidando de tudo. E aqui nós encontramos, eu coloquei até uma receita ali de bolo de chocolate, só para a gente entender que para fazer um bolo, a gente vai colocando alguns ingredientes, não é? E existem ingredientes certos para cada receita. Não adianta a gente querer inventar. Por isso, para manter o coração alegre, para que o nosso coração realmente possa extravasar de alegria, a gente ser esta carta aberta e lida por todos, para que eles entendam, né, que mesmo às vezes a gente estando em dificuldade, mas estamos alegres, e isso dá um nó na cabeça de muita gente, né? Aí então a gente tem a possibilidade de mostrar a eles a receita que Deus nos dá para que esta alegria invada a nossa alma. Quantas pessoas estão esperando de mim, de você, de cada um de nós, dizermos a eles, quando eles nos perguntarem qual é a razão da sua alegria? Porque muitos perguntam, qual é a razão da sua alegria? Porque do ponto de vista humano, você não tem nenhuma razão lógica para estar alegre, ao contrário. Mas você então tem ali uma grande oportunidade, é uma porta que se abre para que você possa dizer, olha, eu quero dizer a vocês uns princípios, né? E nós temos aí 2 conselhos e um segredo que nós vamos ver já já, 2 conselhos e um segredo para que a gente possa
manter a nossa vida alegre. Irmãos, a vida cristã como a vida real não é uma vida fácil, claro que não. Claro que não. E eu já disse a vocês também, aqui já na Vila Nova, que se o Procon um dia tentou pegar Deus ou o Senhor Jesus com propaganda enganosa, ele caiu do cavalo. Porque Deus nunca nos enganou. Jesus nunca nos enganou. Ele mesmo disse, olha, no mundo vocês terão aflições. Ele deixou claro, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. E vocês também poderão vencer, ele quis dizer. Vocês também estão habilitados a vencer, porque a vida cristã, ela é cheia de surpresas, boas e ruins. Ao longo do capítulo 12, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ao longo do capítulo 12, Paulo vai dizendo várias coisas nesta carta aos Romanos. Ele fala de instruções práticas de como viver a vida cristã e vai dando ali alguns conselhos. Ele fala sobre o amor não fingido, ele fala sobre detestar o mal e apegar-se ao bem, ele fala sobre a necessidade de nós amarmos uns aos outros, ele fala também de que nós devemos ser humildes, preferindo em honra o outro. Ele também fala para que não sejamos negligentes no zelo pelas coisas de Deus. Ele também nos aconselha a sermos zelosos e fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Agora, quando ele chega no verso 12 do capítulo 12, aí ele diz assim, olha, dando aqui um conselho, nos orientando a como vencer os momentos difíceis que certamente, se não chegaram, vão chegar. Porque todos nós um dia passaremos por eles, não é? Então, quando chega aqui no verso de número 12, aí então ele diz assim, olha, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Então aqui Paulo, ele dá 2 conselhos e revela um segredo. O primeiro conselho está aí. Eu vou contar até 3 e vocês vão ler comigo. O primeiro conselho, 1, 2, 3. Alegrem-se na esperança, fortalecendo o homem interior. Segundo conselho, seja paciente na tribulação. Olha, irmãos, que coisa interessante. Fortalecendo o homem interior. Abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3. Nós vamos ver aí em Abacuque, capítulo 3, os versículos 17 até o 19. Abacuque, capítulo 3, do 17 ao 19. Todos encontraram? Diz assim, olha, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, olha aí o adjunto adverbial de modo de novo. Está vendo como ele me persegue? Hein? Olha, todavia, entretanto, não obstante, olha o que ele diz. Eu, o quê? Me alegrarei. Ainda que não haja nada daquelas coisas, todavia, eu me alegrarei em quem? No Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Exultarei quem? O Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. E me fará andar sobre as minhas alturas. Irmãos, eu disse, acho que na semana passada, que o meu sonho, quando menino, era ser um homem de negócio e andar de avião para lá e para cá, não é?
Lembra disso? E Deus cumpriu com esse desejo do meu coração, né? Eu tenho mais hora de avião do que urubu de voo. Andei muito. E cada decolagem é diferente da outra. E tem dia que o tempo está bem nublado. E quando o tempo está nublado, não sei você se já teve essa experiência, quando o avião decola, ele fica por alguns momentos envolto numa espessa nuvem, ou às vezes neblina, que a gente não vê nada, não é? A gente não tem visão de nada do que está embaixo. Só que o avião, ele não vai baixinho. Ele sai, decola e vai ganhando altura. Então, em dado momento, quando ele está na altura, aí ele sai daquela nuvem espessa, e aí, quando você ultrapassa aquela nuvem, aí você passa a ter a luz do sol, se for de dia, você passa a ver o céu bem azulzinho. Então, é isto aqui que o profeta está dizendo: olha, quando eu espero no Senhor, quando eu me alegro no Senhor, Ele faz dos meus pés como os das cervas e me faz andar sobre as minhas alturas. Então nós passamos pela dificuldade, passamos pelo momento sombrio, mas é uma passagem. De repente, a gente ultrapassa aquele momento e passa a ter agora uma visão do quê? Do sol, do céu, tudo azulzinho. A nossa visão passa a ser diferente, né? Passa a ser diferente. Graças a Deus por isto, né? Então nós precisamos entender que o nosso Deus, irmãos, está no controle de todas as coisas. E se Ele está no controle de todas as coisas, não há razão para que venhamos manter a tristeza em nosso coração. Ao contrário, nós precisamos permitir que a alegria do Senhor invada a nossa alma e encha o nosso coração de alegria. E a alegria do Senhor, inclusive, nos capacita a ter força, porque a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a minha força. A minha força. Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo de número 6, vamos ver o que o escritor aos Hebreus diz no verso de número 19, Hebreus capítulo 6, vamos ver o que o escritor aos Hebreus nos diz lá no verso de número 19. Vamos ver o 18 também. (18 e 19). Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter o quê? A esperança proposta. 19. A qual temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até ao interior do véu. Irmãos, nós precisamos seguir isto. Olha aí, que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter o quê? A esperança. Quais são as duas coisas? A consolação na esperança proposta. Então, irmãos, Deus tem feito promessa para mim e para você. As promessas de Deus são incontáveis. Então, mesmo que o inimigo queira roubar a nossa alegria por um momento de tristeza, mas nós precisamos dizer: você não tem vez comigo. O Senhor tem feito a mim propostas. Ele é o Deus do impossível. Eu tenho aqui uma firme consolação. Eu estou aqui sendo consolado porque eu tenho esperança na proposta de Deus. E esta proposta de Deus deve servir de âncora para a nossa alma. Eu preciso estar ancorado, eu preciso estar firme, eu preciso estar fundamentado nesta consolação firme, que é a esperança
proposta por Deus. Voltando ainda para a carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 8, de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 28, nos diz assim, olha, Romanos 8 e 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, irmãos, a esperança, ela só é esperança porque ela se apoia em promessa. Eu vou repetir, a esperança só é esperança porque ela se apoia em promessa, não é? Porque ela se apoia em promessa, e nós precisamos fortalecer o homem interior e nos alegrarmos na esperança, porque se a esperança se apoia, olha que coisa interessante, e ela só é esperança porque se apoia nas promessas, do contrário, se não fosse apoiado na promessa, essa esperança seria apenas um desejo. Mas como Deus é o Deus do impossível, como Ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para se arrepender, a promessa que Ele nos faz, ela não é anulada. Nós às vezes a retardamos, mas Ele não anula. O propósito, a proposta dele permanece inalterada. Nós é que muitas vezes saímos da rota e retardamos o momento de receber a promessa que Deus fizera a cada um de nós. Agora, uma dessas promessas que nós poderíamos destacar é a de que Ele estaria conosco todo o tempo. Davi, ele fala disso com muita propriedade, está lá no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, todavia, a tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E aí ele vai discorrendo, ele está dizendo com todas as letras, o Senhor, Ele não nos abandona, Ele está conosco o tempo todo. Vamos voltar lá para Hebreus, vamos voltar lá para a carta escrita aos Hebreus, no capítulo de número 13. Hebreus, capítulo 13, e o verso é o de número 5. Eu li Hebreus agora há pouco e já vieram aqui e tiraram da minha Bíblia. Hebreus capítulo 13 e o verso de número 5. Olha o que diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Eu vou repetir. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Então, eu pergunto, irmãos, tem razão para a gente estar triste? Não. A promessa do Senhor é essa. Não é um mero desejo nosso, é promessa dele. É promessa dele. E a promessa dele, irmãos, traz a nós esta esperança de vitória, de alegria. Por quê? Porque ainda que o momento seja sombrio, ainda que a circunstância seja adversa, Ele está dizendo a mim e a você, olha, eu não te deixarei e nem te desampararei. Eu estarei contigo. Ainda no capítulo 10, irmãos, e o verso de número 23 da carta aos Hebreus, capítulo 10 e o verso de número 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. O Senhor é fiel, irmãos. Nós vivemos dias em que os que mais se aventuram a fazer promessas são políticos. E eles normalmente nos frustram, né? Nos frustram, porque prometem e não cumprem. Prometem o que não pode dar. Prometem o que não pode realizar. E isto causa em nós uma
esperança que, por ser feita por homem, fica apenas no mero desejo, né? Mas com o nosso Deus é diferente. E aí o escritor aos Hebreus, ele diz, olha, vamos reter firmes a confissão da nossa esperança, porque o que prometeu, ele é fiel. Aquele que fez a promessa, ele não falha, ele não tarda. A promessa dele cumpre na nossa vida na hora certa. Na hora certa. Lembram o que eu disse? Quando alguém chega e diz, olha, não está dando certo. Calma, calma. No final, vai dar certo. Se não deu, é porque ainda não chegou no final. Porque no final vai dar certo. Se é promessa de Deus, não tem como dar errado. O Senhor é fiel, irmãos. O Senhor é fiel. Então, nós precisamos entender isto, não é? Vamos para o próximo slide. Se nós temos que ser alegre na esperança, fortalecendo o homem interior, por conta das promessas de Deus, não é? Porque olha só o que diz aqui, ó. Alegrem-se na esperança, fortalecendo o homem interior. Esta esperança que temos, ela se fundamenta em 2 pilares. Quais são eles? As promessas de Deus, que acabamos de ver, e também na fidelidade de Deus. Agora vamos para o outro conselho. O outro. Pode ir aí. Seja paciente aonde? Na tribulação. A palavra paciente, irmãos, no grego, ela se forma em upameno. Upameno é o grego para paciente, que significa não se retirar ou fugir, não desistir diante das desgraças e provações. Em outras palavras, aguentar firme, resistir com coragem e confiança. Então, esses são os conselhos de Paulo a cada um de nós, não é? Nós temos que nos alegrar na esperança, porque são promessas de Deus, e também nós precisamos ser paciente na tribulação, não é? Na tribulação. Vamos para o próximo. Nós temos 2 conselhos e um segredo. Qual é esse segredo? Convém lembrar, irmãos, que a resistência do lado de fora é fruto da firmeza do lado de dentro. Olha que coisa interessante, não é? A resistência do lado de fora é fruto da firmeza que eu e você temos que ter do lado de dentro. Quando por dentro a gente não está firme, por fora a gente não consegue resistir. É por isso que a Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Por quê? Porque nós precisamos resistir do lado de fora como consequência do fruto da firmeza que nós temos pelo lado de dentro. O grande desafio da tribulação é o poder que ela pode exercer dentro de mim, roubando a minha alegria, minando a esperança e, consequentemente, reduzindo a minha resistência e tornando a minha força pequena. Mas eu então me apoio nas promessas de Deus e sou paciente na tribulação para que eu possa resistir pelo lado de fora, demonstrando a minha firmeza que está em mim pelo lado de dentro. Não que eu seja forte, mas o Senhor é quem nos fortalece. É Ele quem nos capacita para isto, né? Vamos para o próximo, irmãos. Quando você pensa, a vida está de ponta cabeça, e eu acho que todos nós já um dia nos vimos assim, né? A gente está olhando e está tudo de ponta cabeça, né? A gente não consegue entender nada. Parece que está tudo errado, não é? Lembra que eu disse? Para José teve que dar tudo errado para no final dar certo, não é? Porque no caminho, no percurso, no trajeto, é exatamente assim. Então, quando a gente pensa, olha, a vida está de ponta cabeça, comece a olhar na perspectiva da soberania de quem? De Deus. Comece a olhar na perspectiva da soberania de Deus. Romanos 8:18 diz assim, olha,
porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, não é? Então, irmãos, nós precisamos entender exatamente isto, não é? Nós temos que ter essa confiança. E qual deve ser, então, a nossa condição neste momento, quando a gente começa a ver todas as coisas de ponta cabeça, não é? A gente precisa olhar na perspectiva da soberania de Deus e entender, não é, que só tem uma maneira de ficarmos de pé diante da circunstância que deixa o mundo de ponta cabeça. Só tem uma maneira em que nós podemos ficar de pé quando tudo parece estar de ponta cabeça. Sabe o que é? Mais uma receita aí para o bolo da alegria hoje, não é? É perseverar na oração. Perseverar na oração. Quer permanecer firme e alegre, mesmo em meio a circunstâncias mais desfavoráveis? Quer ser alegre mesmo diante dos momentos mais complicados da vida? Então não negligencie a sua vida de oração. Não dá para negligenciar a vida de oração. Ela é o segredo para que eu e você possamos permanecer em pé. Nós só ficaremos de pé se perseverarmos na oração. Quem ora, irmãos, tem um ânimo diferente. Quem ora tem um jeito diferente de ver a vida, de reagir aos problemas. A oração, ela faz toda a diferença. Às vezes, eu creio que você também já se pegou perguntando, né? Por que eu vou me desesperar se eu posso orar? Por que eu vou me desesperar, me descabelar, se eu posso orar? Não é? Nós, irmãos, temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas, não é? De todas as coisas. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreve, na carta de Tiago, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ver os versos de 1 a 4. Tiago, capítulo 1, os versos de 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. E aí ele diz, saúde. Esse Tiago é o irmão de Jesus, porque existem 3, tá? O filho de Zebedeu, o irmão de Jesus e o filho de Alfeu. Esse aqui, a probabilidade maior é ser o irmão de Jesus, porque o filho de Zebedeu, ele já tinha morrido antes da carta ser escrita. E o outro teve pouca influência na vida ministerial. Agora, esse Tiago aqui, entendem que é o irmão de Jesus. E olha que coisa linda que ele escreve. Ele não escreveu aqui, Tiago, irmão de Jesus. Viram? Ele escreveu aqui, olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso é sinal de humildade. E aí ele diz assim, olha, as 12 tribos que andam dispersas. Quando essa carta foi escrita, a igreja primitiva, ela estava enfrentando grande perseguição. Os irmãos estavam sendo dispersos. Na verdade, esta era a intenção do Senhor e trouxe exatamente grandes problemas e aflições, porque o Senhor queria que a sua igreja se expandisse. E se eles estivessem bem, eles permaneceriam todos ali. E o evangelho, eles também manteriam o evangelho ali, naquela pequena região. Mas o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, ele diz, olha, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que é aqui, né? Mas não é só aqui, também em toda a Judéia, que mais? Samaria e até aos confins da terra, né? Até aos confins da terra. Então o Senhor permite uma tribulação, eles perdem o emprego, são perseguidos, eles na verdade são desinstalados e cada um procura um lugar para se refugiar. Eles estão fugindo daquele momento de dificuldade que estavam vivendo ali
por conta da perseguição aos cristãos pelo Império Romano. E aí então, Tiago escreve a esses irmãos, representados pelos judeus, que estão agora, cada uma das tribos, saindo para algum canto. Ele diz, olha, saúde a vocês. E ele continua dizendo no verso 2, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E aí ele termina aqui no verso 4 dizendo, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então olha que coisa interessante, não é? O nosso Deus, ele realmente cuida de nós nos mínimos detalhes. Vamos para o último slide, 9:3, e eu prometo terminar já já. Irmãos, nós temos que considerar exatamente isto, não é? Que os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Não é? Por quê? Porque, como eu já disse, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. Vamos para o penúltimo slide, na verdade é o último. Irmãos, quando a Marisa me apresentou o livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, ele fala exatamente sobre isto, em um determinado momento no livro, de uma mulher bordando à mão. E quando você vê uma mulher bordando à mão, quem está debaixo, olhando o bordado daquela mulher, as mulheres aqui que fazem bordado sabem, não é? Quando você olha por baixo da onde está sendo bordado, você não consegue ter uma definição do que é que está sendo bordado. A gente apenas tem o que? Uma visão de linhas desencontradas, que não se combinam, que não traz a nós nenhuma definição clara do que é que está. Então, muitas vezes, nós permitimos a tristeza invadir o nosso coração, porque nós estamos olhando sobre a nossa ótica, estamos vendo o que Deus está fazendo do lado de baixo. Mas vamos então pedir a Ele que nos leve às alturas, para que nós possamos ver o trabalhar dele de cima para baixo. E aí então as coisas vão fazer sentido, não é? Nós precisamos entender que o nosso Deus trabalha. E quando a gente consegue olhar o agir de Deus na nossa vida de cima para baixo, ou seja, diante da perspectiva de cima, do céu, então aí a gente vai fazer como Salomão escreve no seu livro em Cantares, não é? O outono já passou e a primavera chegou. Cantares, capítulo 2, vamos encerrar aí, lendo Cantares, capítulo de número 2, nós vamos ver os versos de 10 até o verso de número 12. Cantares fica depois de Eclesiastes, tá? Capítulo 2, de 10 a 12. O meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. 11. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. E o verso 12 agora, olha aí. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. Amém. Glória a Deus. Eu vou repetir. Aparecem as flores na terra. Quem sabe você está enfrentando lutas incríveis. Quem sabe você está enfrentando circunstâncias adversas. Quem sabe os dias têm sido complicados para você, mas o Senhor te trouxe aqui esta noite. O Senhor está permitindo que aquele que for ver esta mensagem pelo canal no YouTube possa entender que mesmo que os dias sejam complicados, as circunstâncias adversas, fazendo de tudo para roubar a sua alegria, o Senhor nesta noite está nos dizendo, olha só,
aparecem as flores na terra. Comece a olhar na perspectiva de Deus. Veja as flores que começam a nascer na terra. E aí se lembre, o tempo de cantar chegou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. E nesta noite, volte para casa consciente disto. O ladrão não vai roubar a sua alegria, a circunstância não vai te manter nessa tristeza de alma e de coração. O Senhor nesta noite está te dizendo, fortaleça o seu homem interior. O Senhor nesta noite está te dizendo, mantenha a sua esperança na promessa que Deus te fizera. E quando nós mantemos a nossa esperança na promessa de Deus, nós persistimos, mantemos-nos de pé, mesmo na tribulação, porque a oração faz parte da nossa vida, e se estamos orando, nós estamos próximo de Deus. E esses dias eu vi uma frase que é muito interessante: não saia de casa antes de acertar tudo com Deus. Em oração, fale com Ele, e só saia a hora que tiver tudo certo entre você e Ele, porque a oração, ela nos fortalece, não é? Irmãos, pare de olhar para baixo agora, pare de olhar para trás, olhe na perspectiva de Deus. E eu encerro aqui. Quando a gente olha na perspectiva de Deus, a nossa vista passa a ter uma visão diferenciada. Não dá para ler Ezequiel, capítulo 37, os versos de 1 a 10. Mas depois em casa você leia Ezequiel, capítulo 37, os versos de 1 a 10. Enquanto ele olha e vê apenas um vale de ossos secos, enquanto o olhar dele está apenas vendo, enxergando um vale de ossos secos, na perspectiva de Deus, ele então agora passa a ver o quê? Um exército se levantar e estar de pé. Então, nesta noite, Deus não quer que você continue olhando apenas um vale de ossos secos. O Senhor quer que você veja além, e você vai ver um exército se levantando, um exército de pé, e o Senhor trabalhando e agindo. E eu encerro, irmãos, vamos para o último aí. Esse ladrão circunstâncias da vida a gente encerra hoje, e na próxima semana nós vamos ver que pessoas também são potenciais ladrões da nossa alegria. Isso mesmo, pessoas, gente. Eu conheci um pastor que dizia assim, gente é um bicho que não é gente, porque nós somos, né, seres humanos, e temos uma tendência muito grande de trabalharmos numa perspectiva de roubar a alegria do outro, né? Mas, meus queridos, na próxima semana não falte. Convide mais alguém para estar conosco. Eu espero que até lá já tenha resolvido a questão da internet, senão quem não vem vai ver depois só, né? Mas eu encerro dizendo, eu estava ouvindo hoje, não, foi ontem com a Marisa, acho que foi ontem que a gente estava ouvindo sobre aqueles 4 leprosos, porque o leproso ele tinha que ficar fora da cidade. Dentro da cidade estavam morrendo de fome, não tinham o que comer. Está lá no 2º livro dos Reis, capítulo 7. Né? Eles estavam do lado de fora, e se dentro da cidade não tinham o que comer, as pessoas estavam morrendo de fome, eles também estavam vivendo uma situação parecida. E quando eles chegaram bem na porta, os 4 leprosos, um olhou para o outro e falou, olha, a gente aqui está morrendo de fome. Se a gente entrar na cidade, lá também não tem comida, nós vamos morrer de fome. Só tem uma alternativa, a gente ir lá no território lá dos sírios. Né? Eles estavam acampados, os sírios, e eles disseram, olha, porque aqui, olha, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Se entrar na cidade, nós vamos morrer de fome. Então, se a gente for lá, a gente corre o risco de ser pego por eles, pelos sírios, e aí eles matam a gente. Mas
morrer, nós já vamos morrer aqui mesmo. Porque não tem comida aqui. Se a gente ficar aqui, vai morrer. Se entrar na cidade, vai morrer. Agora, vamos arriscar, numa linguagem nossa. Vamos arriscar. Vamos entrar lá no acampamento dos sírios. E aí, irmãos, eles concordaram entre si e entraram. O que eles não imaginavam é que o nosso Deus, irmãos, trabalha na medida em que a gente coloca a nossa fé em ação. Na vida, nos momentos em que a gente vive, nós somos obrigados a tomar decisões. E às vezes, não são decisões fáceis. Sabe aquela coisa da menos pior? Né? Menos pior. Porque cada opção que a gente tem é ruim. Tanto é que cada dia que passa, cada eleição que chega em relação a político, a gente está tendo hoje um infortúnio tão grande que não dá para escolher, eu quero votar nesse, porque esse é bom. A gente, infelizmente, está escolhendo o menos ruim, o menos pior. Né? Na vida é assim, às vezes a gente... Mas quando a gente começa a recobrar a nossa consciência de que nós precisamos apoiar a nossa esperança na promessa para que não seja um mero desejo, então saiba que Deus, ele pode agir de maneira incalculável, de maneira incrível. Eles pensaram, se ficarmos aqui, vamos morrer. Se entrar na cidade, vamos morrer. Vamos arriscar. E, por certo, a gente consiga sobreviver lá no meio do acampamento dos sírios. E aí eles entram. O que eles não imaginavam é que eles estavam lá, os sírios, preparados para a batalha, e de repente, quando eles colocaram no coração aquele desejo de entrar lá, Deus fez aqueles sírios ouvirem um ruído muito grande de cavalos, de carros, e eles pensaram, Israel contratou os reis aqui em volta, montaram um grande exército e estão vindo, vão acabar conosco. Eles estão vindo aqui, vão nos destruir. Então, olha só, Deus provocou lá no acampamento dos sírios um barulho muito grande, com que fizeram que eles pensassem, é um grande exército que está vindo contra nós. E eles saíram, irmãos, na carreira, não pegaram nada, deixaram tudo ali, não levaram comida, não levaram roupa, ao contrário, a Bíblia diz que no caminho eles iam tirando, inclusive, coisas que eles tinham no corpo para poder correr mais rápido. E quando aqueles 4 leprosos chegaram lá, não puderam compreender, olha, não tem ninguém aqui, a gente com medo, a gente estava com medo de entrar aqui, achando que seríamos mortos por eles, e a gente chega aqui agora, não tem ninguém, não tem barulho de homem, não tem ninguém aqui dentro, ao contrário, eles deixaram comida, eles deixaram roupa, eles deixaram bens. Irmãos, vamos entrar com fé nesta batalha. Não pense que se você ficar vai morrer, se entrar vai morrer. Vai na direção que Deus está te dizendo, porque aquele que nos fez a promessa é poderoso para cumprir na nossa vida. E nesta noite eu quero te dizer, volte para casa sabendo, ainda que seja arriscado ir, mas o Senhor vai contigo, Ele vai fazer aquilo que for necessário, porque antes de você chegar lá, naquele que você acha que é o seu inimigo, o Senhor já trabalhou, o Senhor já agiu, o Senhor já fez um milagre, e Ele já saiu para deixar a bênção na tua mão. Amém. Se você pode crer, vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor, irmãos, e vamos voltar para casa com a visão de Deus. E na visão de Deus, a crise, as circunstâncias da vida, elas são pedagógicas e servem para mim e para você, para cada um de nós, uma oportunidade de crescimento. A crise, na visão de Deus, ela é pedagógica e serve para nós como uma oportunidade de crescimento. Então vamos crescer como Jesus. Em estatura, em sabedoria e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e na próxima semana estaremos aqui para a sequência.
Querido Deus e eterno Pai, graças te damos pela grande oportunidade de mais uma vez, Senhor, estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que mais uma vez vier ao encontro, Senhor, do nosso coração, fortalecendo a nossa fé, colocando em nós, Senhor, a esperança viva das tuas promessas, para que tenhamos paciência mesmo em meio à tribulação. Pai, não nos deixe naufragarmos na fé, mas ajuda-nos a perseverarmos na oração, sabendo que, Senhor, o milagre é o Senhor quem faz. Eu faço a minha parte, mas o Senhor é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, ó Pai, pedimos a tua bênção sobre cada um dos teus filhos. Ajuda-nos em tudo, Senhor. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com vós todos. Você pode dizer amém? Amém. Deus te abençoe. Até domingo pela manhã.